Bom dia a todos, vamos começar aqui a revisão de 3 partidas rápidas do chess.com. Aqueles que estiverem gostando do meu vídeo, por favor, deixem o like, deixem no comentário reclamações, dúvidas, qualquer coisa que vocês achem que sejam importantes e que acham que deve melhorar nos vídeos. Se possível, vou tentar atender o pedido de todos. Abertura, se quiser que eu jogue alguma, só falar nos comentários. Vamos começar com essa partida aqui de rápidas. Vou tentar fazer esse vídeo o mais rápido possível, em 10 minutos. E será que eu perdi? Eu acho que eu quase perdi uma partida. O mouse sleep estragando a vida de quase todo mundo, hein? Tomem cuidado com o mouse sleep. Essa partida eu comecei com o peão E4. Meu oponente respondeu com um peão lateral, muito mal jogado. Tanto que eu já tava com quase 0,75 pontos, quase 0,75% a mais coelho de chance de vitória, com um lance de peão lateral. Eu acabei dando a chance, dele empatar, aí eu já fui para um ponto de vantagem, só que eu continuei o meu desenvolvimento, eu não quis atacar ele muito cedo. Aí a gente fez um desenvolvimento, ele desenvolveu o peão. Esse lance de peão dele aqui, esse lance de peão foi ruim. Os outros foi tudo certo, porque aqui ele fazer essa sequência de lance, eu vou passar lance, os meus vão ser ruins, mas se ele fizer essa sequência de lance protegendo tudo, tá vendo que não é ruim, é uma sequência boa. Mas a partir do momento que ele sobe o peão lateral dele, já é muito ruim, olha lá pra você ver. Ele tava com um ponto de vantagem. Quando ele sobe o peão lateral, cai muito, porque essas mexidas de peão lateral quebram com a estrutura de peão. É muito ruim mesmo. Evitem ao máximo fazer esses lances de peão. Ele já começou me dando uma vantagem muito grande que eu não quis aproveitar. Eu continuei com o desenvolvimento, o lance de bispo dele foi bom. Eu tive que desenvolver meu cavalo defender. Ele desenvolveu o cavalo dele também, totalmente jogável. Aí, essa partida, aí eu já tô com um ponto de vantagem. Caiu um pouco, que tava mostrando um ponto quando eu fiz o rock. Voltou quase 2 pontos de vantagem. Eu subi o meu peão, tá vendo? Subi peão lateral, tava quase 2 pontos de vantagem. Subi meu peão, olha o tanto que caiu. Não é falando que subir peão lateral vai fazer seus pontos caírem, mas é falando que mexer com o peão lateral no começo de jogo é ruim. Aqui a gente não chegou nem no meio de jogo ainda. Eu tenho uma dama, e um bispo ainda pra melhorar eles, tirar eles da casa inicial e conectar as torres. Então era para mim estar preocupando em fazer lances como esse, por exemplo, aí para você ver, porque aqui desenvolve o meu bispo, desenvolve a minha dama, esses tipos de lance que são bons no meio de jogo, para terminar desenvolvimento. Eu fui e fiz esse lance com o propósito de subir meu cavalo, aí ele foi trouxe a dama, saiu com a dama muito cedo. Eu já protegi esse peão porque eu quero sair com o meu cavalo, então esse peão ia acabar sem proteção. Ele fez o rock, eu subi com o meu cavalo, ele mexeu com o rei, eu protegi mais uma vez esse peão central e meu bispo. Eu troquei os cavalos com a ideia de ele tá tomando um tático aqui, de bispo de casas negras. Só que eu não queria ter que acabar tendo que correr o risco do meu bispo ficar preso, né? Então eu fui, já troquei o cavalo e depois dei esse tático nele. E ele perdeu a torre inteira. Aí eu vi que a dama dele estava meio presa. Aí ele me entregou a dama e abandonou essa partida. Eu com 9 pontos de vantagem. E o meu oponente abandonou. Ele poderia capturar aqui, mas mesmo assim 9,5 pontos de vantagem é muita coisa. Bora começar a revisão da próxima partida. Eu acho que no Mas mesmo, contra esse nível, é só você aprender a desenvolver suas peças. Se você desenvolver suas peças, saber tático é bom? É bom, mas só de desenvolver sua peça, os táticos já vão começar a aparecer durante a partida. Tanto que é o que eu tô fazendo.
Eu tô desenvolvendo minha peça e os táticos tá aparecendo. Até uns 1500 é isso. Uns 1500 de rate, tanto faz, ni rápidas ou blitz. Se você souber desenvolver o seu jogo consistente sem pendurar peça, você vai aparecer os táticos automáticos na sua posição. Vai começar a surgir, você nem vai precisar fazer esforço para ver. Mas se você tiver já um aprimoramento nisso, de visão de tático, de desenvolvimento, melhor ainda. Aqui eu joguei uma Carocan contra o nosso oponente da Venezuela, né? Aí ele começou muito bem, ele fez a do avanço, os 3 primeiros lances dele foi muito bom, seguiu toda a linha. Aí esse lance dele já não é um dos melhores. Aqui geralmente o certo é jogar com o bispo, né? Aí eu troco, ele desenvolve a dama e essa é uma das raras exceções. Raras não, né? Porque tem várias outras. Mas que a dama sair cedo não prejudica. Mas por que não? Porque que eu não tenho um ataque muito fácil de bispo. Além dele estar numa coluna de casa, numa diagonal de casas claras, eu não tenho meu bispo mais de casas claras e meu cavalo não tem um jeito fácil de atacar e não tem como ganhar tempos. Então essa dama, além de achar uma casa boa já de começo, ela não sofre um ataque muito fácil. Então sair com a dama aí não é nada, não tem nada de errado. Mas aí ele saiu com o cavalo, é jogável, não é ruim, não, mas não é o que eu prefiro. Porque aqui tira a defesa desse peão, né? Porque aqui a minha ideia é subir esse peão e subir esse peão com a defesa do bispo. Vou passar uns lances aqui só para vocês verem o que eu tô falando. Vamos desse aqui que eu subi demais. A minha ideia é fazer essa ruptura. Vamos supor que esses peões estivessem toda na casa inicial e o meu bispo também. Ele teria que defender assim. Mas a partir do momento que ele deixa o cavalo dele aqui, ele não tem essa defesa de peão para combater essa subida minha, no caso. Tipo, ele não tem esse peão para defender esse daqui. Então ele teria que capturar de dama. E esse peão aqui, ó, ia ficar muito fraco. Então não é algo que eu gostaria e que eu jogaria. Tanto que foi o que eu fiz. Eu já rapidamente ataquei aquele peão. Ele foi e desenvolveu o cavalo. Eu desenvolvi meu peão abrindo a diagonal para proteger essa casa que o meu peão vai ocupar, que eu vou avançar ele no próximo lance se for possível. Ele deixou, ele protegeu, ele desenvolveu o cavalo. Eu subi meu peão, como eu já tinha planejado. Ele tem um cheque aqui, mas eu vou proteger de cavalo se ele usar. Não é o que ele fez. Ele capturou, eu recapturei de bispo. Ele atacou minha dama e eu desenvolvi meu bispo, eu desenvolvi meu cavalo protegendo a dama. Aí ele capturou meu cavalo, né? Olha lá, ele atacou minha dama, eu protegi minha dama de cavalo. E recapturei o bispo dele e ele me deu agora sim, ele me deu o cheque. E eu coloquei o cavalo aqui. Por que não aqui? Porque aqui, quando ele captura, eu fico com um peão muito fraco, que é esse peão. E eu não sei se eu já comentei com vocês sobre estrutura de peões. E quando a gente tem um peão isolado, ele é um peão alvo. Então, o objetivo das brancas ia ser, quando começasse ir para o final, é atacar esse peão, porque esse é o peão isolado. Eu ia ter que proteger esse peão com peças. Então, ele é um peão, vou usar esse termo, não é o certo, mas é um peão mais chato de se jogar. Ele é um peão que é importante, eu não posso perder, mas ele é um peão que é um peão mais fraco, que eu vou ter que fazer mexidas mais certas, né? Mexidas sem erros para proteger ele, porque se eu perder esse peão, meu jogo vai ser muito mais complicado, né? Porque ele vai ter esse peão passado aqui no caso. O peão lateral dele aqui no caso vai se tornar um peão passado, né? Porque se eu perder esse peão dele aqui vai se tornar um peão passado e muito forte. Só que nada disso foi jogado. Ele atacou, eu protegi, ele fez o rock, eu ataquei o bispo dele, ele capturou, eu capturei de dano. Ele veio atrás desse bispo. Como eu não quero perder tempos, eu já fiz o rock, esperei ele atacar. Por que eu já não desci e protegi? Porque
Quando ele mexe o peão, ele faz casas fracas. Então essa casa aqui, ó, a do cavalo e essa casa é fraca. E além de que ele já tirou a defesa do cavalo. Então se ele não ficar esperto, ele vai acabar perdendo esse cavalo. Aí eu tirei meu bispo, capturei o peão dele, ele me entregou 2 peões, eu não entendi muito bem o motivo, ataquei o cavalo dele e ele caiu num tático. Se vocês forem, pausem o vídeo e tentem achar o tático que ele caiu. Para aqueles que acertaram, muito bem, muito bem. É capturando aqui de bispo, né? Capturando C2 de bispo. Foi o que eu fiz. E qual que é a sequência certa? É voltar o bispo, para aqueles que viram, né? É porque eu apertei aqui 2 vezes, mas é voltar o bispo. Por quê? Capturar aqui é possível? É totalmente possível, mas voltar o bispo é melhor, porque vamos supor que ele jogue aqui. Eu vou capturar esse cavalo, porque ele vai ser obrigado a capturar esse cavalo de rei, porque de torre ele perde esse cavalo. Então eu já estou trazendo o rei dele para o centro do tabuleiro. E com mais peças na mesa, é melhor eu trazer, quanto mais rápido trazer esse cavalo, esse rei para o centro, melhor para mim. Então foi o que eu joguei, eu recuei meu bispo, né? Eu recuei meu bispo, aí ele foi e jogou aqui, né? Esse lance não é muito bom, porque eu tenho um ataque de torre. Aí ele me entregou o bispo, a dama, eu não capturei, porque eu achei que era mouse sleep, né? Só que não foi. Aí na segunda vez eu capturei. Aí eu fui e recuei e ele me entregou peças e desistiu, abandonou a partida. A minha terceira partida, será que eu perdi? Como vocês já viram, não, mas foi por um triz, porque no começo da partida me aconteceu algo terrível. E o que que aconteceu? Um mouse sleep, pessoal. Como é possível, né? Um jogador tão ruim assim já fazendo alguns mouse sleep no começo da partida. Né? Triste, né, pessoal? Tem muito que melhorar ainda. Eu prossegui desenvolvendo do meu cavalo protegendo. Depois eu fui desenvolver o bispo para fazer o rock não tomar o mate do pastor. Já basta eu ter feito feito o mouse sleep. Tomar o mate do pastor num dia só seria completamente terrível e triste. Aí eu continuei o meu desenvolvimento. Desenvolvi aqui meu bispo com ideias de me desculpem, com ideias de atacar a dama dele, e se ele recapturasse eu iria abrir uma estrutura, já estava tudo triste mesmo, então pior poderia ficar se eu errasse mais. Aí o que que aconteceu? Ele caiu num tático terrível e perdeu a dama. Para aqueles que conseguiram ver e já pausaram o vídeo, peão captura cavalo. Lá, como é que é o nome? Lá ilusão de ótica nessa daí. Nem chega a ser uma ilusão de ótica, né? Mas é porque eu já tinha visto. Eu deixei meu cavalo ali na maldade. Eu sabia que ele ia capturar. Algo me dizia, ele vai capturar esse cavalo. Aí ele capturou e perdeu a dama. E daí eu só continuei o desenvolvimento, né? Eu só continuei o desenvolvimento normal. Fui atrás do cavalo dele, do bispo. Limitei o bispo. O bispo dele ficou sem casa, ele me entregou o bispo. Ele me entregou a torre. Aí eu fui e entreguei minha torre no cavalo, que era uma iniciativa. Era preciso? Não era preciso. Mas eu tava querendo ter uma iniciativa mais rápida, né? Uma iniciativa melhor. Aí eu já trouxe a torre pro jogo, já trouxe a dama, ele correu com o rei, mas não foi o suficiente. O mate chegou, o mate é em 1 para aqueles que viram em D7. Isso mesmo, pessoal. Ganhamos as 3 partidas e estamos quase lá, quase em 1700. A gente está com 600 nos 2 modelos, eu acho, Blitz e Rápidas. Então, para aqueles que assistiram até agora, deixem um like, falou e boa tarde para todos. Eu gostaria de dizer que se vocês quiserem mandar recomendações, é só mandar mensagem e deixem o like e se inscreva no canal, por gentileza. Falou!
Vamos terminar exatamente com 15 minutos.